Mais uma vez, então, boa noite a todos. Benedito, você quer falar? Nós nem começamos Sim, ainda. eu Oi, só pois ia não. sugerir para o Orlando e para a Lourdes para eles fecharem o microfone, Ah, sim. porque às vezes dá um pouco de interferência aqui. Só isso. Então, tá bom. Muito bom. Bem-vinda, Suzana. Nós estamos justamente começando. Eu estava falando que nós somos o grupo espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, São Paulo, e esse é o nosso estudo quinzenal do Livro dos Espíritos. Nós já estudamos desde a questão número 1, e está tudo gravado no nosso YouTube. Então, quem quiser pegar o estudo desde o início, pode ir lá no YouTube, que está lá, todos os estudos gravados estão lá. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo das leis morais, da parte 3 do livro dos Espíritos. Eu vou... Isso, está chegando gente ainda. Boa noite, nós estamos começando aqui, então vocês não perderam nada. Ana e Eunice, obrigada pela participação. Esse estudo só tem sentido mesmo quando todo mundo participa, né? Todo mundo pode falar, não tem professor e aluno, de jeito nenhum, todo mundo está aprendendo, eu sou apenas a facilitadora, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para compartilhar minha tela com vocês. Muito bem. E hoje nós vamos começar um assunto muito legal e muito interessante, né? Deixa eu fechar aqui, se tem mais alguém chegando. Boa noite, tia. Então, olha, nós vamos falar sobre o bem e o mal, né? Quem é que pode ajudar aqui definindo qual que é o conceito de moral? Não é interessante isso, né? Qual será o conceito de moral? Quem que gostaria de abrir a fila aqui? Pai, você gostaria de falar para a gente qual que é o conceito de moral? Oi, filha. Uhum. Se a gente pegar o conceito de moral de um século, dois atrás, a gente vai verificar, sob o ponto de vista da humanidade, que é diferente de hoje. Uhum. Porque muitas coisas que hoje nós fazemos ou agimos são consideradas naturais e no passado era criticado, né? Mas, Interessante. sobre o ponto de vista espiritual, eu acho que a moral não muda, é sempre a mesma. Tudo que nós pudermos fazer na nossa existência como um todo, para beneficiar o nosso semelhante, tudo que nós fizermos no sentido de respeitar, de acatar, de olhar com isenção de ânimo, não odiar, aquilo que Jesus Cristo nos trouxe de ensinamento e que consta, inclusive, dos 10 mandamentos, nós podemos dizer que é uma moral eterna, permanente, universal, por assim dizer. Não muda, porque há milênios atrás não se podia matar o seu semelhante. E ainda hoje as leis humanas continuam castigando quem mata o seu semelhante. Então, é uma moral, vamos dizer, espiritual,
moral religiosa. Eu entendo dessa forma. Não sei se estou plenamente correto ou não. Não, tá muito bom, tá muito bom. Será que a Suzana gostaria de ajudar a gente? O que você acha, Suzana, desse conceito de moral, assim? A moral, ela é variável de acordo com o tempo, né? De acordo com os costumes? A gente, no direito, os juízes, eles separam o que é legal e o que é moral. O que é legal muda muito conforme o tempo. Sim. O que é moral, para, ao menos hoje, é tudo aquilo que você causa dor em alguém. Não precisa ser a dor física, pode ser a dor psicológica. Né? Eu acho que varia muito pouco quando a gente pensa que a moral é aquilo que vai causar uma tristeza, que atinge o outro ser humano. Sim. Né? Diferenciando do que é legal e do que é moral. Eu entendo que algumas pessoas tomam por ser moral de acordo com o conhecimento dela, né? Como os homens antigamente tratavam as suas mulheres como parte ou dos pais ou dos maridos, e achavam que isso era moral. Na verdade, era legal, mas não era moral. Então, eu acho que o moral é tudo aquilo que a gente não gostaria que fizesse conosco, né? A gente não fazer com o próximo. E hoje é isso, graças a Deus, a nossa justiça tem lidado dessa forma. Interessante, obrigada, Suzana. Que bom, né? Que bom que as leis elas já estão caminhando para um local melhor, né? Onde se dá mais importância ao sentimento também, né? O que você acha, Luiz, dessa conversa aí, assim? Você acha que a moral, ela ainda vai mudar mais à medida que a gente vai evoluindo, ou existe uma moral e ela é absoluta? Ou tem alguma coisa assim de volátil, né, alguma coisa assim que a gente pode falar, olha, essa pessoa, ela não pode ser condenada ou falar, né, que ela esteja agindo de forma imoral, porque, na verdade, ela está num patamar evolutivo que isso daí está certo para ela, ou não, é uma coisa assim rígida e se ela não está ali, ela tem que alcançar. O que você acha? Boa noite. Helene, é um tema aparentemente simples, mas não é, né? Definir moral. Parece que tem algo em comum, desde os gregos, que eu acho super interessante comparar, na história toda, um ponto em comum, é para o bem comum. Só que na Idade Média também tinha uma moral, né? Ou seja, entre aspas, era para o bem comum, né? Então, parece que o único ponto que liga a história é o bem comum. Nesse aspecto, eu acho que para mim, é um fato. Porém, para mim, não sei, eu tenho a sensação que a moral é uma construção cultural. Né? Então, se eu estiver no Nordeste do Brasil, no Sul do Brasil, no Centro-Oeste, no Norte, muda a moral. Se você for para outros países, nem se fala. Então, acho que é uma construção cultural, na minha opinião. Né? Sim. Mas ela tem também esse ponto comum. Apesar de serem diferentes, objetiva o bem comum. Entendi. Então,
Renato, você gostaria de comentar isso que nós estamos falando aqui, especialmente isso que o Luiz falou, porque, pelo que eu entendi, de acordo com o Luiz, a moral, ela é flutuante, não existe uma regra fixa, né? Já que ela muda, como meu pai falou, assim, através dos séculos, muda de acordo com culturalmente falando, mas parece que existe talvez alguma, vamos dizer, aquilo que a Suzana falou, me parece assim que é algo mais fechado, quer dizer, olha, a moral é uma só, né? Legalmente pode até ser permitido, mas não é moralmente aceito, né? E isso seria algo assim, vamos dizer, que serviria para todo mundo, ou a moral não serve para todo mundo, a mesma moral. O que você acha? Boa noite. Eu vejo, eu até fui recorrer ao Google, né? Porque, inclusive, a gente está vendo tanta violência, tanta diferença de visão, de ponto de vista, principalmente na Europa, com esses conflitos dos palestinos, árabes e o cristianismo, porque, como disse seu pai, né, 2 séculos atrás, os costumes eram outros, as normas de conduta eram outras, e o que era permitido naquela época, hoje não é aceito, né? No entanto, o que é permitido na sociedade atual, o pessoal do islamismo não aceita, né, porque eles têm uma outra moral, mais rígida. No entanto, eu concordo com o que o seu pai comentou, que, na verdade, espírita, a moral é única. Então, nós temos um referencial. E, inclusive, eu não sei até que ponto que o que é legal, ele confronta com a visão espiritual, né? Então, sem querer entrar em conflito, o que eu vejo é que é uma coisa que a sociedade vai evoluindo, nós vamos convivendo com vários pontos de vista, a televisão hoje, ela deturpa muitas coisas, ela traz outros valores e que ofende a moral, né, o bem comum de todos. Então, isso é transmitido de geração em geração. Então, a evolução pode ser que esteja, de fato, despocando do caminho espiritual. Então, por isso a importância de a gente reler, interpretar e compreender novamente qual é a mensagem que nós temos, né? Não, tá muito interessante essa conversa aqui. Só para a gente poder apimentar um pouquinho, eu trouxe umas imagens aqui, olha, que é o seguinte, ó, vejam bem, essas 2 fotos aqui, né? A gente está vendo um trissal aqui, quadrissal, talvez, porque no islamismo, para o homem, ele pode ter mais de uma esposa, né? Então, esse aqui tem 3 esposas. Parece que elas estão até felizes, né? E elas se vestem com toda essa forma aqui, né? Recatada, enfim, né? E na nossa sociedade ocidental, né? Dá a impressão que a mulher fala assim, olha, se você me trair, eu te mato, né? São dois conceitos, assim, muito diferentes, né? De se relacionar com o outro, né? Será que é imoral ter mais de um parceiro? Né? Será que é imoral você procurar uma outra pessoa? Né? Aqui nós temos mais uma coisa aqui, ó. Será que esse tipo de situação, né, de roupas assim tão curtas, de meninas aqui, praticamente se prostituindo, isso daqui é extremamente errado,
e isso aqui é extremamente certo, né, religiosos aqui, como julgar isso diante da moral? Elaine, Oi, dá para ampliar essa última imagem que está meio cortada? qual imagem? Essa última desses homens vestidos aí. Não, é cortado mesmo, é para não aparecer o rosto. Mas eu não entendi a imagem, então. Tá, então deixa eu pôr aqui. Ó, e essa aqui, tranquila, né? Sim, Ó, também tá, essa aqui, opa, desculpa, deixa eu aumentar aqui, assim, ó. isso. Aqui, ó. Opa. Então, isso aqui, que são casais com propostas diferentes de relacionamento, e esse daqui são pessoas com propostas muito diferentes de vida, né? Então, assim, o que é moral e o que é imoral? O que você acha, mãe? O Renato pediu a palavra. Eu acho, Vou fazer uma passagem, Renato, por todo mundo, depois eu volto em você, pode ser? Assim a gente pede para todo mundo dar opinião aqui. eu Fala. acho, eu acho que a moral depende do costume do povo, né? Daquela sociedade, né? Da tradição mesmo, às vezes, daquela sociedade. E o que pode ser moral para nós, o que pode ser imoral para nós, pode ser normal, sabe? Ter uma moral normal em outros países, em outras sociedades, né? Como nós já vimos, os homens podem ter mais de uma mulher, ele pode ter tantas quantas mulheres eles possam sustentar. Então, e as mulheres não se sentem traídas nem ofendidas, porque já é uma tradição, já é um costume daquele povo, né? Sim. Não sei se eu expliquei direito, se tem mais alguma coisa, deve ter. Não, eu acho interessante. Você também falou disso que já foi falado aqui, que o Luiz falou que é uma construção cultural, né? Então, aquilo que para aqui seria extremamente imoral, né? Inimaginável, né? Ter um marido que tenha 2, 3 mulheres, eu acho que ia dar muito rolo aqui. Talvez em alguns, né, assim, em outros locais isso seja socialmente aceito, moralmente aceito, né? E o que você acha, Zezé? Você acha normal assim o marido ter 3, 4 mulheres? Eu acho que é igual falar aí da cultura, né? Aham, aham. Interessante, né? E a Ana, o que você acha, querida? Você acha que a prostituição é sempre imoral? Se a gente comparar aquelas 2 últimas imagens, né, de 2 moças assim, vestidas sumariamente, e de padres, né, religiosos orando, dá para a gente já falar de cara, assim, ó, isso é imoral em relação a isso, que é muito mais correto, né? Moralmente aceito. O que você acha? Nós podemos, boa noite para todos, nós podemos achar imoral, mas eu acho que essas pessoas, ou elas estão com problemas, né? Problemas sociais, problemas financeiros, e elas acabam caindo nessa vida, as meninas, né? Uhum. E não acho correto, mas é o mundo delas. Nós temos que respeitar.
Não dá para julgar, né? Agora, em outros países, as pessoas podem ter outras mulheres, mas é o costume deles, né, doutora? Uhum, uhum. Aqui, eu acho que eu não aceitaria. Nem eu, viu, Benedito? Nem eu, viu? Eu prezo muito, respeito muito, mas eu não aceitaria, não. Ó, a prostituição, né, o Luiz está lembrando que em Amsterdã ela é muito normal, né? As prostitutas são consideradas trabalhadoras, né? Com carteira assinada. Carteira assinada é coisa de brasileiro, né? Mas assim, com todos os direitos que os demais trabalhadores têm, né? Então, dá a impressão que tem essa fluidez, né? Mas eu queria perguntar para a tia Florinda, tia, assim, a senhora acha que a moral é uma coisa tão fluida, assim, que funciona de um jeito no lugar, funciona de outro jeito noutra? O que é, assim, essa tal de moral, né? Será que isso está certo, né? Quem é que está certo, quem é que está errado? A senhora está aí? Eu acho que... Será que a tia Florinda saiu e eu não percebi? Deixa eu ver. Ah, eu acho que... Não, ela está aqui, sim. A senhora quer falar, tia? Acho que ela não está conseguindo abrir. Até aqui no Brasil, né? É uma ocupação, né? O Luiz está dizendo. Eu vou perguntar para o Benedito, então, bem. Você acha que a moral, ela é uma coisa assim, tão fluida? Qual que é a diferença entre essa moral e a moral espírita? Para nós espíritas, assim, será que essa moral, ela tem que ser assim fluida, é uma coisa correta, isso? O que você acha? Eu acho que a moral, ela se refere aos costumes de um povo, né? E tem dois ingredientes, dois elementos, né? Tem um elemento que é constante, que é fixo, e um elemento que é variável. O elemento variável varia conforme o lugar, né? Varia conforme a época da civilização da humanidade, e isso vai mudando de tempos para tempos. Entretanto, em todos esses tempos e em todos os lugares, existe um núcleo que é imutável dentro do conceito de moral, que é isto, que é fazer o bem, que é não fazer para os outros o que nós não queremos que seja feito para nós, etc. Né? Então, existe um núcleo fixo e um envoltório variável, né? E com o passar do tempo, este envoltório, sim, é fluido, é volúvel, é nebuloso, e com o passar do tempo, é como, assim, de manhã cedo no inverno, a gente abre a janela, está aquela neblina toda, e à medida que o dia vai acontecendo, que o sol vai aparecendo, vai derretendo aquela neblina e as coisas ficam nítidas, ficam claras. Então, acho que com a evolução da humanidade, essa nebulosidade vai se diluindo, né? E o mais importante de tudo isto para dizer se é certo ou é errado, e etc., eu acho que o mais importante é a gente pensar, fazer um exercício, né, de tentar descobrir o que Jesus falaria sobre estas questões. Será que ele julgaria as pessoas que se prostituem, as pessoas que têm, né, as mulheres que têm vários maridos, né,
a Dona Flor e seus 2 maridos, Sim. os homens que têm mais de uma mulher, né? É. O que Jesus faria? Mandaria todo mundo sair correndo? Saiam daqui, seus imorais, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante que deve ser introduzida nessa discussão, né? Uhum. Então, a gente imagina, a gente sabe, né, que ele não julgaria, né? Ele não condenaria, né? Mas ele não aprovaria também certas posturas, mas ele estenderia a mão para aqueles indivíduos que talvez estivessem transviando, né? Uhum. Então, eu penso isso, Helene. Interessante, né? Muitas ideias. Eu estou até marcando algumas coisas aqui. E a Eunice, o que você acha, Eunice, dessa conversa toda aqui? Você acha que a moral tem a ver com o bem e o mal? E assim, é difícil a gente julgar, né? O que é bem e o que é mal, não? Como nessas fotos aí que eu coloquei. O que você acha dessa conversa? Boa noite a todos. Eu fico pensando que no íntimo das pessoas, dessas mulheres, por exemplo, elas são submissas a esse homem e as 3 esposas. Essa namorado que está ali falando assim para o outro, olha, eu te mato, eu te pego se pegar você com outra. Ele está se sentindo, né, menos. Uhum. Então, esse sentimento que carrega cada um, isso não é legal, Uhum. porque você está intimando o outro, né? E isso vice-versa, tanto o homem como para a mulher. Então, eu acho que é imoral em qualquer época da humanidade, porque a pessoa está se sentindo vitimada. Ela está se sentindo vítima ali. Uhum. E é uma realidade, porque as pessoas têm que ter liberdade. Uhum. Uhum. Você está sendo imoral tirando a liberdade do outro. Ele pode ter a liberdade dele, mas ele não pode me intimar. Uhum. Então, eu penso dessa forma. Isso em qualquer época, em qualquer país, porque eu não posso violar a lei do outro. Uhum. Uhum. Interessante. É isso que eu pensei. Obrigada, viu, Eunice? Muito bom, muito bom. Então, e a tia Florinda já consegue falar agora, tia? Será que ela não está com o microfone fechado? Não sei. Acho que ela está com algum problema de comunicação. Mas Eu vi que ela saiu. ela Eu vi a saiu. mensaginha, ela saiu. Mas tá bom, eu vou perguntar para o Cláudio, então, e depois eu vou dar a palavra para o Renato e depois para o meu pai. Então, Cláudio, ajuda a gente aqui. Afinal de contas, assim, a moral, ela é relacionada com os costumes, ela é uma coisa mais que tem que ser sempre a mesma, independentemente da época e do local. O que é, afinal de contas, a moral? Boa pergunta, né? O pessoal falou bastante coisa, eu acho que é mais ou menos o que já foi falado, mas, assim, na verdade, moral é um conjunto de regras, né, que a sociedade cria para que as pessoas possam conviver, né? São um conjunto de regras, né? Essas regras, como o pessoal falou, elas mudam com o tempo, né? E mudam com a sociedade, né? Então, assim, eu li outro dia um texto que eu gostei muito, assim, a pessoa falou assim, não, nós somos católicos ou espírita, porque nós nascemos no Ocidente, num país que é católico, né? Se nós tivéssemos nascido na Arábia Saudita, a gente era muçulmano. A gente podia ser xiita, sunita, alguma coisa assim, mas a gente era ser muçulmano com certeza, né? E a gente não ia questionar os muçulmanos, né? Então,
essa moral ela é variável, né? Para cada povo cria a sua moral, né? Ela não é fixa, e nem ao longo do tempo ela é fixa também, né? Porque até entre os muçulmanos tem coisas que mudaram, entre os católicos tem coisas que mudaram, então isso é só um conjunto de regras que a sociedade cria para as pessoas poderem conviver. Certo. Muito bom. Outro dia eu vi uma imagem que eu não achei, eu ia procurar, mas não achei, mas é uma imagem muito assim, que diz muito assim, né? Porque tinha uma foto do Papa e uma foto de um ayatolá. Então ele fala assim, é interessante que Deus falou para o Papa que ele não pode casar, mas ele pode beber vinho. Aí o Deus falou para o ayatolá que ele pode casar, mas ele não pode beber vinho. Que Deus é esse, né? Ou seja, é o mesmo Deus, né? Será que tem duas leis diferentes, né? É muito interessante. Costumes de cada sociedade, né? Assim, eu gostei muito dessa imagem, que eu não achei aqui, mas se procurar na internet vocês vão achar. Muito bom mesmo, muito bom mesmo, é bem ilustrativo. Fala, Renato, acho que você estava querendo falar de novo. Sim, essa que o Cláudio comentou é interessante. Eu não sei quem que estava bêbado na hora que ele entendeu que Deus falou uma coisa ou outra, né? Mas você abriu várias janelas e eu acho que vale a pena comentar o seguinte. No Islã, a poligamia é uma componente cultural, né? Ela é aceita pelas mulheres por crescerem naquele ambiente. No entanto, as mulheres são consideradas patrimônio, objeto pelos homens. Não tem o mesmo nível de aceite, de respeito, como nós temos aqui no Ocidente. Ou, aliás, como a maioria acha que tem aqui no Ocidente, ainda tem muita violência também. Então, lá a poligamia é uma coisa normal. Aqui nós temos visto nas colunas sociais trisal, polisal, né? Existe no Brasil, mas o que a gente nota às vezes, eu acho que há alguns desvios que muitas vezes as pessoas buscam ser celebridades instantâneas. Então é um problema mais psicológico do que questão de moral, né? Para nós aqui, os locais, as mulheres têm direitos iguais ao homem. Votar, tem direito a trabalhar. Então, tem que respeitar, porque também é um ser humano. Quem me garante quantas vezes eu já fui mulher em outras encarnações? E não sei se também já vivi no islamismo, há muito tempo atrás, não sei, é bem possível. É possível, né? Outra coisa que você colocou, são dois quadros, a prostituição, que é um assunto antigo, né? No tempo de Jesus já tinha, e como o Benedito comentou, ele não julgou, existe, mas eu vejo que existe porque há procura. E é uma questão, eu vejo, de ignorância no sentido de ignorar valores, respeito. E também a imagem, é a mesma coisa da criança que não quer estudar porque ela quer ser jogador de futebol, porque ela acha que vai ganhar mais dinheiro. É o mesmo caso dessas meninas que pegam esse outro caminho. E, só para fechar, o celibato, né, que acho que é a imagem que você colocou, também é uma livre escolha. É um livre-arbítrio da pessoa fazer aquilo que ela escolheu. Agora, eu acho que ela é muito válida, mas desde que ela seja honesta e ela não descambe para pedofilia, essas coisas que... Exato. Né? Então, mas eu acho que é válida também. Obrigado. Não. Obrigada a você. E, pai, você estava querendo falar de novo, né? Antes da gente continuar. Só queria fazer uma complementação sobre a evolução ou a modificação do que é moral e do que é imoral, né? Ao longo do tempo. Eu lembro que quando eu era garoto, a gente ia à praia e as mulheres usavam aquele maiô inteiriço e ainda de perninha, né? E naquela época era normal isso aí. As mulheres ficavam na praia e se sentiam à vontade assim. E aquelas mais ousadas, que usavam aquele maiô de 2 peças, mas que cobria grande parte da frente e grande não aparecia parte nem o umbigo. o umbigo aparecia.
aí eram olhadas de uma maneira atravessada, e diziam que mulher sem vergonha, que ousada, né? Imoral, andar na praia assim. Ora, hoje em dia, a gente vai à praia e vê as moças, a maioria delas, com roupas quase nuas, praticamente, né? Usam o biquíni que cobre só o mamilo, as pernas, fica tudo à mostra. E nem por isso as pessoas acham que é pessoa sem vergonha, porque é normal hoje em dia, né? Certo. E ela se sente à vontade assim também, porque todo mundo aceita isso. Então, a moral, eu acho que é o que foi falado, é fluida, né? Aham. E conforme a época e conforme o costume, uma coisa é moral ou outra é imoral. Um exemplo também que nós temos é o aborto. Como que tem países que fazem o aborto com naturalidade, e a mulher que faz o aborto, ela se sente como natural, imagino eu, já que ela vai e faz o aborto, porque a lei permite e a sociedade em que ela vive aceita isso com naturalidade. Ela já cresce encarando assim. Quando países outros, como aqui no Brasil, isso é proibido por lei, só em casos excepcionais que a lei aprova, e a mulher que faz isso se sente um trapo, coitada, porque fez isso aí, né? Então, esse foi o exemplo que eu quis trazer para complementar o que eu falei. Muito bom, obrigada, viu? Vamos ver agora aqui o que isso, o Renato está complementando aí, né? Está dando outro exemplo. Vamos ver agora aqui o que o Livro dos Espíritos fala sobre isso, né? É uma coisa bem interessante. Então, aqui, ó, eu peguei o conceito de moral do Dicionário Aurélio, que é isso que vocês falaram, de uma forma geral. O termo moral refere-se ao conjunto de valores e princípios que guiam a conduta humana e a formação de costumes, podendo também designar o estudo sobre o bem e o mal, ou ser usada para caracterizar algo que está conforme as regras éticas e bons costumes. Então, tudo isso levando para esse conceito de fluidez, né? De acordo com os costumes, de acordo com a época, de acordo com a legislação vigente. Além disso, pode ter um sentido de estado de espírito, né? De algo não físico ou não material no contexto de uma história, a moral da história, a moral da história, né? A lição que dela se retira. Isso é outra coisa, né? Aquilo que a gente está querendo falar é esse primeiro conceito de conjunto de valores e condutas, né? E aí eu apresentei isso aqui para vocês, nós conversamos bastante, e agora nós vamos ver, porque Kardec fez essa pergunta para os espíritos, né? Vamos ver o que eles responderam, né? A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela está fundamentada na observância da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo pelo bem de outros, porque assim ele cumpre a lei de Deus. Olha que coisa interessante, gente, assim, isso me faz lembrar o que a Suzana falou, né? Assim, que a legislação, você pode até fazer uma coisa legal, mas o que é moral ou o que não é aquilo que eu vou até deixar aqui para a gente ficar olhando isso aqui, né? É algo que... Você pode reler, por favor, Elaine? A moral é a regra, eu vou deixar aqui isso, para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal.
ela está fundamentada na observância da lei de Deus, lembrando que a lei de Deus é imutável, ou seja, do ponto de vista da moral cristã, da moral espírita, a moral ela não é fluida, né? Olha que interessante, né? Os costumes, eles podem ser fluidos, né? De acordo com a época, com o local, como todos nós aqui falamos, né? Costume de casar com mais de uma mulher, costume de celibato, um costume católico que permite que o padre beba, mas não permite que se case, costume do ayatolá que permite que se case, mas que não se beba. Isso tudo existe, isso tudo é relacionado ao nosso mundo passageiro, né? Ao nosso mundo onde hoje a gente é muçulmano, amanhã a gente é católico, no outro dia a gente, sei lá, é de outra, né? É evangélico, ou então aí os evangélicos eles têm que usar uma saia para baixo do joelho. Isso daí é uma questão secundária, né? Se a gente for pensar. Na verdade, aquilo que os espíritos colocam para Kardec, nessa questão 629, é que a moral, ela é a observância da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque ele cumpre a lei de Deus, né? Ou seja, assim, se você está de acordo com a lei de Deus, não tem problema você vestir uma roupa para cima do joelho, para baixo do joelho, você optar por ser casado, por ser solteiro. Se você estiver fazendo tudo, né, conforme a lei de Deus, você vai... É aquilo que você falou, né? Olha, o que Jesus faria no meu lugar, né? Porque Jesus, na verdade... Ele nunca julgava ninguém, né? Jesus, ele nunca atacava aquele que fazia coisas erradas, mas ele atacava o erro, né? E o erro, nesse caso, é você não estar em concordância com a lei de Deus. Olha, se eu estou fazendo algo que não está de acordo, né, com isso que nós acreditamos que seja conforme as leis de Deus, então nós estamos sendo imorais, né? Do ponto de vista do que o Livro dos Espíritos coloca para a gente, ó. Vamos ver aqui a questão 630. Daí o Kardec pergunta, tá bom, a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Mas como nós podemos distinguir o bem e o mal, né? Então, os espíritos respondem, o bem é tudo o que está em conformidade com a lei de Deus, e o mal é tudo que se afasta dela. Assim, fazer o bem é estar conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei, né? E daí vem aquele conceito, assim, da sua responsabilidade, né? Quem sabe mais, tem mais responsabilidade perante a vida, né? Então, veja, assim, uma prostituta, né? Que nasce lá no meio da selva amazônica, como, infelizmente, tem muitas meninas que passam por isso, né? Sem nenhuma condição, sem estudo, sem uma família estruturada, sem nada, que estão passando fome. E a única coisa que elas têm é o próprio corpo para elas conseguirem um prato de comida, né? Elas vão ser julgadas da mesma forma que alguém que faz algo, né, assim, aparentemente, né, assim, religioso, celibatário, que passa o dia inteiro orando, que passa o dia inteiro, né, que tem essa condição, assim, né? Então, veja, assim, por isso que vocês todos falaram aí, de fato, a gente não pode julgar ninguém, né? O bem e o mal
é algo que diz respeito muito à evolução espiritual da pessoa, né? Uma coisa é a pessoa fazer algo sabendo que aquilo não é correto, se dando assim um monte de desculpa, que ela sabe que no fundo é uma desculpinha para poder roubar, para poder passar a perna no outro, para poder fazer um monte de coisa errada. Outra coisa é uma pessoa que realmente não sabe, né? Então, assim, eu fiquei assim muito sensibilizada quando eu preparei esse estudo e vi isso, porque, assim, é tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo, né? Olha, a moral é aquilo que é observância da lei de Deus, é o correto de você fazer, né? E como distinguir o bem do mal? Pergunte para você mesmo, olha, isso daqui é adequado, né, diante das leis de Deus, né? Será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Será que Jesus faria isso no meu lugar, né? Aparentemente é tão simples, né? Por que a gente complica tanto, né? E aí, deixa eu ver aqui, ó. Mas será que o homem tem os meios de distinguir por si mesmo aquilo que é bom daquilo que é mal, né? Então, assim, será que na prática a gente sabe, parece que é uma coisa tão fácil, né? Mas no fundo, assim, eu lembro, eu quero até pedir permissão aqui para o Benedito para contar uma história. Eu acho que a criança é um ser, assim, tão maravilhoso, né? Porque, por isso que Jesus falou, assim, que só ia entrar no reino dos céus quem se assemelhasse a uma criança, porque na cabecinha das crianças, isso aqui é muito simples, né? Eu lembro que uma vez nós recebemos uma multa de trânsito, né? E assim, a gente ficou muito bravo, porque era uma situação assim, olha só, como é a cabeça do adulto, né? Eu e o Benedito olhando e falando assim, não, mas pelo amor de Deus, naquele ponto ali, do jeito que a gente estava, não tinha como não ultrapassar, a gente acabou passando mesmo, né, da velocidade, porque era XYZ situações, e nós dois estávamos conversando perto das nossas filhas, né, falando isso, assim, achando, assim, muito chato ter que pagar uma multa de trânsito, porque nós, afinal de contas, né, assim, tínhamos os nossos motivos para fazer isso. Aí, uma delas, né, a Jéssica, vira para a gente e fala assim, pai, a velocidade não era 80 km por hora? Era. Você não estava a 100 km por hora? Era. Sim, mas não, mais nada, pai, paga a multa e pronto, você está errado. Você lembra disso, Benedito? Então, assim, na cabeça de criança, é uma coisa, sim, é lógico, né? Ó, isso não está errado? Está errado, pronto. Então acabou, né? E nós adultos complicamos, né, bem? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Sem comentários. Nós dois, assim, nos calamos. Tá certo, Jéssica, nós vamos pagar a multa mesmo, é a melhor coisa que a gente tem a fazer é isso mesmo, porque está errado, a gente estava errado, a gente estava errado, a gente correu acima do limite de velocidade, pronto, e acabou. Então, assim, é interessante isso, né? Porque, assim, eu só não respondi aqui porque eu já tinha lido, assim, ou seja, do ponto de vista humano, tudo isso que nós falamos está perfeitamente correto, até o dicionário dá isso. Olha, assim, isso é certo, né? Isso aqui é costume, isso aqui... Mas do ponto de vista do ser universal, dos filhos de Deus, que são seres eternos, o bem e o mal é uma coisa simples assim, é você se afastar ou não das leis de Deus, né?
que são coisas, enfim, né? Mas o problema é esse que ele pergunta, escuta, mas é fácil a gente fazer isso? Como é que a gente faz? Eu vou fazer mais uma rodada aí, mas, assim, vou pedir para todo mundo falar como é que a gente faz para agir de acordo com a lei de Deus. Cada um fala um pouquinho aí, nós só temos 8 minutos, mas eu gostaria de ouvir todos vocês aqui. O que vocês responderiam para o Kardec se ele perguntasse isso que ele perguntou? Será que a gente tem condições de separar bem o joio do trigo? Nós temos condições de saber o que é bom e o que não é? Lulu, quer falar? Começa aí, querida. Oi. Eu acho que hoje em dia, na nossa atual realidade espiritual, nós temos sim condições de saber perfeitamente separar o joio do trigo, né, o bem e o mal. Mas nem sempre foi assim. Há pessoas que não têm condições nenhuma, quer por falta de inteligência, quer por falta de atenção no assunto, por uma série de coisas a pessoa não tem condições, mas que nós, hoje em dia, nós temos sim condições. Basta fazer aquela perguntinha, né? Isso seria bom para mim? E se fizessem isso comigo, qual seria a minha reação? Então é muito fácil, né? Basta ter um pouquinho de boa vontade. Sim, sim. Tá bom? Perfeito, perfeito. Aí é que entra a responsabilidade de cada um, né? Porque, assim, as pessoas, o mal é sempre mal, né? Mesmo, por exemplo, assim, um indígena que está tendo a primeira encarnação dele como ser civilizado, né? Civilizado não, como ser humano, né? Ele não é civilizado ainda. E ele mata o seu semelhante, né? Aquilo é uma coisa errada, né? Ninguém pode tirar a vida de outro, mas ele não será julgado igual a alguém que já está assim na civilização, já teve várias encarnações, já aprendeu, já passou por um monte de coisa, né? Então, assim, apesar daquilo não ser certo, mas é óbvio que até as nossas leis, elas são assim, né? Elas dão um desconto para em algumas situações, que dirá a lei de Deus, né? Que é muito mais justa, né? O réu primário, né? O réu primário tem. Pois é. Agora, com esse conceito aí que nós lemos, né? Que Kardec fala isso, vocês gostariam de dar alguma outra contribuição sobre a questão da moral? Suzana, você quer dar aí as suas últimas contribuições e falar alguma coisa? Não, eu acho que é aquilo que eu disse, né? Que quando eu causo dor em alguém, ainda que uma dor psicológica, é o mal. Exatamente. Né? Então, como disse a Lourdes, né? Se eu me coloco no lugar do outro, né? Aquilo que eu não quero para mim, né? Não quero para o outro. Não devo querer para o outro, né? Então, esse é o mal. Exatamente, isso é simples assim, né, Suzana? Obrigada, viu? Renato, o que você acha? É o seguinte, assim como o indígena que você comentou, né, ele pode não ter consciência de matar, que matar não é legal, aliás, não é normal, não é moral. Eu acho que na nossa sociedade, eu acho que tem tanta gente em diferentes estágios de encarnação, que a gente tem uma curva de Gauss mesmo, né? Tem gente que está totalmente ignorante, e ele continua achando que tem que ser desse jeito, e nós temos outros lá mais privilegiados, ou que já estão já indo para outro estágio, que para eles é totalmente normal não se fazer um crime desse tipo. Nós estamos privilegiados porque a gente já estamos discutindo isso, pelo menos, né? Então eu vejo que tem de tudo nesse mundo ainda. Tem de tudo. É isso aí, obrigada, Renato. Dona Ana, a senhora gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Então, doutora,
A aula foi muito produtiva hoje, interessante, bem ilustrada, mas se nós temos condições de discernir o certo e o errado, como nós caminhando nessa doutrina, eu acho que nós temos algum conhecimento. E eu me lembro das palavras dos ensinamentos do mestre. Errou, vá em frente e não erre mais. Como ele dizia, ele não incriminava, não criticava, mostrava o erro e te dava a oportunidade de você se melhorar. Perfeito, perfeito, exatamente. Vai, não peques mais, né? Vai, não isso mesmo. Obrigada, Ana. Benedito, você gostaria de falar alguma coisa? Sim. Eu acho que uma pessoa pode estar muito consciente de que determinada situação, determinada decisão é errada, mas ela assume as consequências do que ela vai fazer e faz, porque aquilo vai ser bom para ela naquele momento. Então, ela está consciente, mas ela julga que aquilo é tão importante, é tão vital para ela naquele momento, né? Como a gente tem inúmeros exemplos, né? Mas vamos pegar uma coisa bem do nosso cotidiano, assim, né? Uma pessoa que queira perder peso e, de repente, ela vai e come um chocolate gostoso. Ela sabe que aquilo vai contra o propósito da perda de peso. Não, tudo bem, mas depois eu emagreço, mas agora eu vou comer esse chocolate. Então, a pessoa assume as consequências do seu ato, de uma maneira consciente. É. Aí depois ela fica com dor de consciência, né? Eunice, você gostaria de falar mais alguma coisa? Tá ótimo, excelente. Gostei de todos os comentários, muito bom. Só tenho a agradecer. Tia Florinda, a senhora está conseguindo abrir agora o microfone ou não está conseguindo ainda? Acho que ela não está conseguindo, né? Tá bom, vamos lá. Zezé, querida, você quer comentar alguma coisa? Não, só tenho a agradecer todo o aprendizado aí de hoje. Tá bom. Luiz, você gostaria de falar alguma coisa ainda? Eu acho que, assim, no meu entendimento, essa questão de certo e errado, né, também depende da cultura, do local e da época. Mas, independente disso, que já foi falado, essa questão de se colocar no lugar do outro seria uma bússola se é o certo e errado. Mas, assim, o pouco que eu entendo de Bíblia, né, e da vida de Jesus Cristo, eu acho que ele tomaria uma decisão certa se aquilo vai para o bem comum. Sim. Só isso. Basicamente é isso mesmo. Eu acho que todas essas situações, elas são basicamente dos costumes, das leis daquela região, daquela época, mas o que realmente importa, né, é o quanto você contribui para outra pessoa, né? Então, por exemplo, assim, é claro que, assim, se o marido traz outra mulher para casa, mas se aquilo é uma coisa adequada para ela, né, conversada, tal, pode ser que seja algo, né, assim, socialmente aceito naquela cultura, tal, mas se isso é algo que vai causar dor, causar sofrimento, causar mágoa, a gente tem que pensar bem o que a gente vai fazer com o outro, né?
Enfim, basicamente é isso, né? Assim, eu gostaria de... Eu acho que eu já passei para todo mundo, acho que só falta o Cláudio, né, Cláudio? Alguém ficou sem falar nessa segunda rodada? E aí eu gostaria que o Cláudio encerrasse, Cláudio, e fizesse a prece para a gente, pode ser? Você faz as suas considerações? Posso? Eu acho que o pessoal já falou. O conceito de moral realmente é mais complicado, mas saber o que é bem e é mal é simples, né? Uhum. Tudo que a gente quer para a gente é bem, tudo que a gente não quer para a gente é mal, né? Simples assim, né? Simples assim. Nós somos a referência, né? É. Então, não tem onde errar, né? Eu só quero que ninguém me mate, eu não vou matar ninguém, né? É simples assim. Então, eu acho que foi isso que o pessoal comentou, né? Muito bom. Faz Posso para a gente. fazer a prece, então. Então, vamos nos unir em pensamento para agradecermos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, podendo aprender uns com os outros um pouquinho mais, ter essa conversa descontraída, enriquecedora. Agradecer a todos que estiveram presentes, aos nossos amigos espirituais que nos ajudam, e encerrar a nossa reunião orando como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Assim seja. Muito bom, muito obrigada a todos vocês pelas contribuições, pela conversa Boa tão noite a agradável, todos, tão muito obrigada. boa, né? Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana. Muita para todos. paz. Até a Muita próxima. Até a próxima. Tchau. Até Boa mais, noite a obrigada. todos. Bom descanso. Obrigada. Obrigada.